Cara, essa dicasinha, ela é bobinha e ela geralmente costuma mudar muito o jeito que a gente olha uma operação e decide se vai entrar nela ou não. E é legal porque do jeito que ela tá sendo trazida aqui, o jeito que eu tô tentando colocar ela nesse vídeo, ela provavelmente vai mudar bastante a sua maneira de olhar e quase que independente do jeito que você opera, praticamente todas as maneiras que você for olhar ali para operar no mercado financeiro de qualquer jeito, né? Pelo menos o conceito aqui, ele pode ser bem colocado ali e talvez vai te dar uma diferençazinha assim. Tá? Corre o risco sim de melhorar o seu resultado só de você olhar essa dica aqui. Vamos lá? Primeiro ponto é que quando a gente vê, por exemplo, né, um padrãozinho aqui de bandeira, né, que o preço vem subindo, aí ele dá aquela descansada e aí ele ameaça subir, né, ou continuar, né, a tendência dele para cima. Sempre que a gente olha só esse cara, geralmente a gente vê só isso daqui, né, ou só esse padrão e aparentemente a gente olha e parece que tá tudo lindo, maravilhoso e perfeito, e algumas vezes ele vai dar certo, ele vai embora para cima, e outras vezes, assim que ele dá o gatilho aqui ou qualquer coisa do tipo, independente do jeito que você opera, tá tudo lindo, maravilhoso ali, e quando você entra na operação, às vezes ele costuma dar errado, e às vezes é a maioria das vezes, aí que tá o problema, né? Então, peraí, se a gente tá olhando e isso aqui tá perfeito, eu tô usando só esse exemplo aqui da bandeirinha, mas cara, pode ser, né, uma reversão, a gente tem uma região lá em cima e apareceu esse cara aqui, e aí a gente tá querendo fazer uma venda para tentar pegar um movimento para baixo, ou o mercado vem caindo, chegou numa região e tem um lugarzinho ali, a gente quer fazer uma compra para tentar vir com o mercado para cima. Qual é a diferença e o que que acontece, o que que a gente pode fazer para identificar em qualquer um desses tipos se a coisa tá certa mesmo ou se isso daí é tudo falso? Porque em qualquer uma dessas situações aqui, né, o que a gente está olhando é o padrão gráfico e parece que o padrão está todo bonitinho, está tudo alinhado. Só que se aqui a gente vai querer ir para algum lugar, ele dá errado. Se a gente for vender aqui, ele pode dar errado. Se a gente for querer comprar aqui para continuar para cima, ele também pode dar errado. E aí, cara, parece que isso aqui não funciona, mas não é bem isso. Não é bem isso. E quem me acompanha já viu aí os vídeos que fica difícil eu querer falar algo diferente disso. Sabe qual que é a dificuldade? E agora eu vou dar uma simplificada aqui, vamos limpar um pouco. Várias vezes quando a gente está olhando só esse cara aqui e está esperando que ele vai ter um movimento para cima e vai querer subir para caramba, às vezes, tá? E às vezes, aí é que tá a pegadinha. Para quem usa volume, etc, e tá um monte de coisa para confirmar, as médias e tudo, você vai olhar e vai estar tudo perfeito. O volume da negociação ali tá bem alto pra caramba, tá? Aquele volume alto ali, beleza, cara, é só buscar aqui o gatilho de compra e curtir a surfada para cima. E aí ele dá errado, né? Pô, mas o volume tava certo, né? O volume aqui embaixo tava certo, o padrão tava certo, as médias estavam corretas. O que que deu errado aqui então? Por que que isso deu errado? Bom, se isso aconteceu só uma vez ou outra, é normal, é assim mesmo. Agora, se isso acontece mais do que o normal, né? Se de 20 operações, mais de 10 estão dando errado, aí tem alguma coisa errada. Você provavelmente está deixando passar alguns filtros. E eu vou falar alguns dos meus filtros aqui. Porque não é só porque isso aqui está lindo e maravilhoso e está perfeito que ele é verdadeiro. Como eu já cansei de falar, mais de 90%, cara, eu arrisco dizer 99%, tanto dos padrões quanto os gatilhos lá de um candle, eles são falsos. Cara, é coisa assim de 99%, é quase todos são falsos, né? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, cara, alguns dos meus filtros, que hora isso aqui está acontecendo no papel? Ele está dentro daquela janela de horário que o papel costuma andar bastante? Se sim, isso é um bom sinal. Se não, vou dar um exemplo meu de novo, mini índice, mini dólar. Vocês sabem, eu não opero à tarde. Por quê? Porque o maior e melhor movimento, a melhor situação para se operar no mercado, aqui, o mini índice, mini dólar, aqui na B3, cara, o melhor horário é das 9 horas da manhã até estourando umas 11 e 15 chutando alto. Mais que isso aqui, você já está começando a querer contar muito com a sorte. Então, a gente tem alguns probleminhas ali que às vezes não vão estar no gráfico. Outra coisa, isso aqui pode estar lindo e maravilhoso, pode estar perfeitinho, mas isso aqui, lá em cima, lá atrás, olhando lá atrás no gráfico, será que é uma região em que o preço vai conseguir passar? Ou não? Aqui está limpo, tem caminho livre para ir embora. Tem caminho livre? Ótimo, um ponto a mais, né? Então assim, se o horário ali, 9 horas, tá bom pra caramba, né? Se a gente tem caminho livre, opa, já tem coisas aí que já estão ajudando pra caramba. E aí, claro, um dos filtros mais importantes que eu costumo falar. Isso aqui está acontecendo no começo ou no final de um movimento? O dia, ele já deu aquela explosão para cima e agora você está querendo entrar? Ou não? O dia começou às 9 horas, né? O dia está aqui sambando e de repente ele vai querer sair e tá bonito aqui. Opa, mas espera aí, olha aqui, ó. Então, peraí, isso aqui tá bonito, mas está numa condição que não é interessante, né? Agora, não, começou às 9 horas do dia e o mercado tá assim, ó. E aí agora ele veio, ele até rompeu esse lugar, veio, fez o reteste e é aqui o ponto em que talvez a gente pode começar a buscar alguma coisa. Então, não esqueça. Primeira coisa, cara, é o horário, né? Qual é o horário do papel que você está operando aí? Não, o papel que você está olhando aí, qual que é o melhor horário para operar ele? Né? Segundo ponto, as regiões. Isso aqui está acontecendo em uma região boa para isso? Ou está acontecendo numa região que favorece isso? Ou está acontecendo numa região que atrapalha e impede isso? Ou não está acontecendo em nenhuma região? Porque se ele não está acontecendo em região nenhuma, ele está flutuante. Isso é um perigo também. Tá? E o terceiro ponto, eu não lembro.
Eu esqueci já, mas é o horário, é a região, né? Se o movimento do dia já aconteceu, que é o quê? É aquilo ali, né? Tá vendo? Eu vou falando as coisas que não tem edição no vídeo, não. Eu só vou pausando aqui e continuando, né? Então, geralmente, né? Se o movimento do dia já aconteceu e você viu que aquele papel ele costuma fazer um movimento só por dia, pronto, tem um problema aí. Porque se o movimento, vamos supor, né? O movimento era para baixo, né? Pô, já foi, cara. O dia já andou tudo isso aqui. O dia, vou falar do índice, ele anda 2.500 pontos nessa semana aqui. Tá andando todos os dias, é uma média. 2.100, 2.200, 2.300, 2.200, 2.300. Hoje ele andou 2.500. Eu vou querer entrar aqui para tentar pegar sei lá o quê? Não, o dia já andou. Infelizmente você perdeu o movimento. A coisa mais segura para se fazer é ficar de fora. E acabou, perdeu o dia, passou. Né? E aí entram outros pontos que eu não vou falar aqui no vídeo para não ficar muito grande. Mas do resto, tá? Então, cuidado com isso daqui, tá? E esse é o ponto principal que eu queria trazer nesse vídeo aqui, que praticamente não é editado, eu vou falando aqui tudo rapidinho, por isso que eu até me embanando aqui, falo errado, e só vou pausando aqui tudo para tentar deixar o vídeo mais curto e breve possível, mas cuidado com isso, tá? Não olhe apenas o padrão, ele é totalmente errático, ele é uma sorte como cara e coroa, tá? Então, você precisa dele acontecendo em situações e regiões que favorecem isso, tá bom? Então, essa é a dica desse vídeo aqui. Muito obrigado. Não esquece, se quiser falar comigo, me chama. Tem aí algumas aulas particulares aí para ver como é que é, etc e tal. É só falar comigo aí, é fácil de me encontrar, entendeu? Não esquece que eu respondo sempre e querendo saber mais é só chamar. Tamo junto, beleza? Muito obrigado, valeu, forte abraço e até.